Boa noite, irmãos. Louvado seja Deus pela misericórdia, pela graça, pela bondade do Eterno e por podermos, nessa noite, compartilharmos algum ensinamento da Sua palavra. Nós estamos alegres, estamos satisfeitos pela bênção do dia e por agora estarmos aqui na igreja, compartilhar através da internet o ensinamento da palavra de Deus. Antes, porém, nós queremos orar. E nesta noite nós escolhemos uma família. E a família escolhida é a família da Val. E queremos agora pedir a bênção de Deus, para que Deus abençoe a vida da Val, seus filhos, as batalhas, as lutas. Nós não sabemos, mas Deus sabe as lutas que você enfrenta, Val, nossa irmãzinha em Cristo. Os filhos, que haja paz dentro da tua casa. Vamos por várias frontes e orar a Deus. Pai Santo, Deus, bendito a nossa gratidão a Ti, pelas Tuas misericórdias, pelas Tuas bênçãos e pela Tua bondade. Obrigado, Jesus, porque o Senhor escolheu-nos como Teus filhos. E nesta condição, nós temos a certeza de que o Senhor que iniciou essa boa obra em nós há de terminá-la até que volte o Senhor Jesus. Queremos colocar diante do Teu altar a família da Val. Oramos, Pai Santo, pelas lutas dela, pelo trabalho, pela saúde. Oramos pela Aline, pelo Ariel e a esposa, pela Ariane, pela Ana Júlia. Que o Senhor possa tomar nas tuas mãos as irmãs da Val. Lembramos, Pai querido, do Luiz, pedimos a bênção na vida dele, a saúde dele. Que a tua misericórdia, que a tua graça possa cobrir a todos. Abençoa agora também que vamos abrir a tua palavra. Inspira-nos e abra nossa mente, para que os ensinamentos dessa noite possam fazer diferença nas nossas vidas. E pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu quero voltar num tema que nós tocamos aqui um dia desses, numa noite. E aqueles que ouviram, a gente nunca prega da mesma forma ou do mesmo jeito um sermão duas vezes, não é? Mas o homem que Jesus chamou de Pai é o título do nosso sermão dessa noite. Antes eu quero ler um verso que está no livro de Lucas, no capítulo 9, o verso 62, que diz assim: Jesus respondeu. Lucas capítulo 9, o verso 62. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E esse verso vai ser bem entendido na história de José, pai de Jesus. José não foi o pai biológico de Jesus, mas foi o pai legal de Jesus. Foi o pai legal de Jesus. E na experiência desse homem, os irmãos vão ver o que significa esse verso. Vamos aplicar esse verso e essa experiência na nossa vida. E o que lemos aqui? Ninguém que põe a mão no arado. Eu estou falando para pessoas que talvez não conheçam, que não saibam o que é um arado. Não mudou muito o arado no tempo de Jesus para o arado na década de 60, 70. Era tração animal lá na roça, não é? Nos dias de Cristo, possivelmente era de madeira, mas nos nossos dias era de ferro. Né? Aquela peça que entra no chão e vai cortando o chão. Atrás tem dois cabos. E ali a pessoa segura o cabo e o arado é puxado geralmente por um cavalo ou por um boi. Geralmente um cavalo, não é? Com uma rédea bem comprida. E o operador, aquele que está trabalhando ali o arado, ele está segurando com as duas mãos aqui, o rabo do arado. Então ele coloca a rédea do cavalo no seu pescoço. E com comandos, o cavalo vai até o final. Com comandos, o cavalo volta. E ele não pode olhar para trás, para que o risco saia reto, paralelo ao anterior. E assim todo o terreno é arado. Nós que viemos para a igreja, que um dia decidimos ser cristãos, Jesus compara a nossa vida, a vida do cristão, àquele que ara a terra. Ele lançou a mão aqui no arado, então não olha mais para trás, nem para o lado, deve olhar para frente. O apóstolo Paulo exemplifica isso, né?
olhando para frente, para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. E vamos deixar isso claro aqui já. O cristão, aquele que pegou o arado, aquele que diz, eu quero ser cristão, eu quero me batizar, eu quero seguir a Jesus. Ele não pode mais olhar para o lado, ele precisa olhar para frente, olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Vamos ver na experiência de José o que ele tem para nos ensinar em relação a esta passagem aqui. Irmãos, quem era José? Não é? É interessante que o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas vão dar mais detalhes a respeito do nascimento de Jesus. Mas a história narrada por Lucas é a história de Maria. O personagem principal, quando se narra o nascimento de Jesus no Evangelho de Lucas, o personagem principal é Maria. Desde a aparição, ali quando o anjo a aborda e conversa com ela, e ela aceita, eis aqui a serva do Senhor, faça de mim segundo a tua vontade, não é? E o anjo explica direitinho para ela o nome que o menino deve ter quando nascer, Jesus, não é? Depois Maria vai à casa de Isabel. Então, tudo isso está narrado no livro de Lucas. O personagem principal no Evangelho de Lucas é Maria. Já no Evangelho de Mateus, o personagem central é José. É de José que ele vai falar. É de José que ele vai trazer para nós informações. E é fantástico. Até a genealogia, no livro de Mateus e Lucas, é diferente. Lucas ascende até Adão. Mateus inicia sua genealogia a partir de Abraão. E ele vai de Abraão, ele passa pelos reis de Israel e vai até Jacó, que foi o pai de José. E aí, irmãos, é interessante porque as genealogias na Bíblia têm um único objetivo. E elas terminam em Cristo. Depois de Cristo não tem mais genealogias. Então é para linkar de Adão a Cristo. Não é? De Abraão a Cristo. De Davi a Cristo. E é interessante que ao passar pelos reis de Israel, na descendência dos reis de Israel, José é um descendente direto de Davi. Quando o anjo aborda a José, ele fala assim: José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua esposa. Ao ligar José a Davi, e nós temos isso aqui na genealogia, o que me vem à mente? Se nos dias de José tivesse no trono um judeu ou um filho de Judá, esse seria José. Então, irmão, José é um rei, porque Jesus não podia nascer, vamos dizer assim, né? Não podia ter um pai legal, ainda que José não tenha sido o pai biológico de Jesus, mas Jesus não poderia ter um pai legal que não fosse da linhagem real, que não fosse um rei. Porque o reino foi transmitido de José para Jesus. Jesus, o rei de Israel. Então, percebe? José é da linhagem direta de Davi. Então, pensem comigo, se no trono de Israel, nessa ocasião, não estivesse sentado um romano de nome Herodes, quem estaria sentado ali? José, com certeza, com certeza. José, um rei sem trono, um rei sem trono. Mas foi para que se cumprisse a profecia. Lá do livro de Gênesis, quando Deus está abençoando os seus filhos, desculpa, quando Jacó está abençoando os seus filhos, quando ele vai abençoar Judá, entre muitas coisas que ele diz, ele fala: o cetro não se arredará de Judá, e nem o legislador, né? Então o cetro do poder, né? Aquela vara, não ia sair das mãos de Judá, até que viesse Jesus. Então,
e a ele seguirão todos os povos. Então, o que está dizendo aqui? Que quando sentasse no trono de Israel alguém que não fosse judeu, Jesus devia estar andando entre eles. E foi justamente isso que aconteceu. Nos dias de Herodes, não é? Um romano, um anjo é enviado a José. Ora, diz a Bíblia que foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Mateus capítulo 1, a partir do verso 18. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Porém, Maria achou-se grávida. Olha, isso aqui é fantástico, irmãos. A bondade de José. Maria ficou grávida num período em que já era noiva de José, mas antes de ter tido qualquer relação com ele. Esse noivado significava um compromisso matrimonial. No entanto, esse noivado era muito mais sério do que a noção que temos sobre um compromisso dessa natureza na atualidade. Então, Maria estava prometida em casamento a José. Não sei, a gente não sabe qual a idade de José. Vamos por aqui uns 40 e poucos anos, quem sabe. Maria, por volta de 20 anos, ou quem sabe um pouco menos. Eu estou dizendo aqui a minha opinião. Isso não é histórico. Vamos chutar aqui uma idade para eles. Não é? Imagine, José nessa ocasião, ele já era pai, tinha filhos, tinha filhas também. Os evangelhos vão dar testemunho disso. E ele era viúvo. José, ele tinha uma condição muito boa na cidade que ele morava. Ele era um carpinteiro, e o ofício de carpinteiro era muito mais do que um carpinteiro hoje. Então, ele fazia muitas coisas. E a maneira com que o verso 19 fala de José, por ser José, seu marido, um homem justo. A palavra justo aqui é sadik no hebraico. Sadik, um mestre, alguém que as pessoas iam buscar conselhos, um líder da comunidade, um líder religioso, o pastor na cidade de Samaria. Um sadik era alguém muito importante na comunidade judaica. E esse era o título de José. A palavra justo aqui é sadik. E se a gente procurar na Bíblia, a palavra justo, ela vai ser dirigida geralmente para Deus. Nos Salmos. Mas um outro homem também foi chamado de justo. E esse homem é Noé. Lembram-se? Não é? Noé era um homem justo em meio à sua geração. Noé era um sadik. Abraão era um sadik. Moisés era um sadik. Esses homens, eles eram muito importantes. E José tinha essa importância na comunidade em que ele vivia. Não é? E as coisas estavam bem, ele era um sadik, tinha o respeito, tinha a comunidade que ele liderava, e uma jovem linda com a qual ele devia se casar. E o casamento iria se consumar muito em breve, porque ambos já estavam noivos. Faltava apenas as núpcias, a festa. E é justamente nesse período que Maria acha-se grávida. Maria acha-se grávida. E quando José soube disso, eu imagino que ele teve uma tremenda decepção. Ele ficou, com certeza, muito constrangido, ficou muito triste, e aquilo o magoou profundamente, não é? Mas como ele amava Maria, e sendo ele justo, não é? Bondoso, ele não quis expor Maria, porque nós sabemos que a lei naquela época não era outra. Maria seria apedrejada. E tentando evitar isso, não ter uma demanda, então ele planejava um divórcio secreto, fazer alguma coisa de algum jeito para evitar que Maria passasse por um constrangimento muito grande. E enquanto ele
pensava isto, o anjo do Senhor apareceu-lhe num sonho. E quais foram as palavras do anjo ao varão, ao homem José? Está lá no verso, a partir do verso 20. Capítulo 1, verso 20 do livro de Mateus. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse-lhe: José, filho de Davi, olha a ligação, José, filho de Davi, não temas receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho e deverás dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Irmãos, 400 anos Israel conviveu com o silêncio de Deus. O último profeta foi Malaquias. O silêncio de Deus foi quebrado quando Deus falou com... Me falta o nome novamente. Quando Deus falou com Zacarias. Oh, Jesus! Quando Deus falou com o sacerdote Zacarias, no Santo dos Santos. Zacarias entrou para o serviço no santuário, no Santo dos Santos, e ele demorava a sair lá de dentro. E as pessoas ficaram muito preocupadas, o que aconteceu, e pensavam que ele havia tido uma visão, alguma coisa tinha acontecido, e realmente tinha acontecido. Dentro do santuário, o anjo Gabriel apareceu a Zacarias e disse que a sua esposa Isabel iria ter um filho. E Zacarias ficou tremendamente espantado e assustado com aquela visão, e ele chegou a duvidar do anjo. E porque ele duvidou do anjo, ele ficou mudo. E quando saiu lá de dentro, ele precisava escrever as coisas que ele queria dizer. E as pessoas entenderam que ele havia tido uma visão lá dentro. Maria, posteriormente, recebeu também a visão do anjo. Digo melhor, o anjo apareceu a ela, assim uma visão, como aconteceu com Zacarias. E ela estava ali fazendo os seus afazeres do dia, de repente, um ser, um homem, não apareceu como um anjo, mas apareceu como um homem, e trouxe para Maria a missão de gerar o Filho de Deus. Mas, olha que interessante, para José foi um sonho, apareceu-lhe em sonho. E eu acho isso aqui maravilhoso. A fé de José, ele, como um sadique, ele era alguém muito, muito devoto, uma pessoa assim, um cumpridor da lei, uma pessoa que levava a sua religião muito a sério e tinha uma fé tremenda. Um sonho foi bastante para ele. E ele acordou pela manhã, ele não ficou questionando, será que é verdade isso? Será que eu tenho que... Não, olha o que diz a Bíblia aqui. Olha o que diz o verso... a partir do verso 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera ao profeta. A virgem dará à luz a um filho e chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, verso 24. Ao acordar, Jesus fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Olha aí, ele não pensou, ele não ficou titubeando, ele tinha certeza. Deus falou comigo, Deus falou comigo. Agora, receber Maria como sua esposa ia ter algumas implicações, porque não era apenas José que havia sabido que Maria estava grávida, era uma cidadezinha pequena, uma comunidade ali de algumas pessoas, Nazaré, algumas ruas. Então as pessoas sabiam, algumas pessoas sabiam que Maria estava grávida. José não pensou em nada, em que implicações o aceitar essa ordem de Deus teria para a vida dele. José pegou o arado, irmãos, e nunca mais olhou para trás. Independente das coisas que aconteceram, ele nunca mais olhou para trás. É isso que Deus espera dos seus filhos.
É isso que Deus espera de nós. É isso que Deus espera. Às vezes, as pessoas vêm para a igreja e falam assim: eu vim para a igreja e agora depois que eu estou na igreja aconteceu um monte de coisas ruins, etc. e tal. Ei, alguém enganou você? Porque não foi isso que Jesus disse. Ele falou assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, eu estou com você. Jesus disse: eu não vim trazer paz à terra. Eu vim trazer a espada. E quando nós aceitamos a Jesus, as coisas vão complicar e vão complicar mesmo. Jesus veio trazer paz entre nós e Deus. Ele veio fazer essa paz entre o ser humano e Deus. Mas entre nós e o nosso semelhante, irmãos, aquele que tem paz com Deus, terá paz com o outro. Mas não significa que o outro terá paz com a gente. Quando eu falei assim, eu vou me batizar, a minha mãe me disse: você não vai ser mais meu filho. Olha, não foi o que Jesus disse? Vai haver divisão entre pai e filho, entre irmão e irmã. Você vai perder o seu emprego. Mas pegue no arado, fixe os olhos em mim, e você vai ter vitórias. E isso, irmãos, sabe, nós temos que confiar em Jesus. Agora, se nós ficarmos olhando para os lados, né, olhando para trás, quem olhou para trás foram lá no deserto, né, a nação de Israel. Quem dera voltarmos para o Egito. Lá nós tínhamos as panelas de carne. Pode voltar para a escravidão, para o inferno que eles viviam. Por quê? Eles tiraram o olho do foco, deixaram de olhar para o autor e o consumador da fé, para aquele que fez a promessa, e passaram a olhar para os lados. E aí, vim para a igreja, difícil na minha vida. Não entendeu ainda o que significa ser cristãos, irmãos. Não entendeu. Sofrer por amor de Cristo. Jesus falou assim: olha, se os homens estão fazendo isso comigo, quem tem mais com vocês? Mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Irmãos, eu quero animá-los. Porque os sofrimentos dessa vida não podem ser comparados com as glórias por vir. Amanhã estaremos na eternidade, quando olharmos para trás, vamos dizer o seguinte: nossa, não foi nada, não foi nada, não foi nada. Olhe para Jesus, como fez José. Ele aceitou Maria como sua esposa e não olhou mais para trás. Logo depois saiu o censo de César, e eles tinham que alistar na cidade natal. E lá vai José com Maria. Deixa para trás sua família, deixa para trás seu emprego, os seus compromissos. Lá vai José se alistar em Belém. Maria. Não é? Uma viagem. Ele tem que ir. Essa é uma ordem do imperador. E o problema é que ele não esperava fazer aquela viagem naquela época, porque Maria estava para dar à luz. E fazer uma viagem daquela era uma coisa complicada. Ela podia entrar em trabalho de parto na viagem. Mas aquela era uma ordem, eles tinham que ir. E eles foram. E quando chegaram lá, os irmãos conhecem a história, não é? Dificuldade para achar um lugar, foram para uma estrebaria e Jesus nasceu ali. Jesus nasceu. Amém, irmãos? Eu acho que um susto, né? Trabalho de parto. Eu acho que o próprio José fez o parto de Jesus, porque só estavam ali os dois. E os anjos estavam ali, tomaram conta de tudo. E quando José segurou nas suas mãos aquele bebê, eu imagino que ele não tinha noção de que estava segurando nas suas mãos o Criador do universo. Mas era. E que honra, a honra dele. Educar aquela criança, ser o pai daquela criança. Que privilégio, irmãos, que privilégio sermos chamados de cristão. Ou lá no livro de Isaías,
Isaías fala assim, olha, vocês pensam que é pouco sendo chamado filho de Deus? Então, irmãos, nós não podemos reclamar, murmurar como os judeus. Não, de jeito nenhum. Nada. Nada nesse mundo pode nos separar do amor de Deus. Nem sofrimento, nem dor, nem espada, nada, nem altura, nem... Deus é tudo. Deus é tudo. Que Deus seja tudo na tua vida. O teu maior presente. O teu maior tesouro. E quando você olhar para Jesus, irmãos, sabe, nada dos lados, nada vai chamar a sua atenção. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus nos abençoe para que a gente possa agir e fazer assim, não é? Passou-lhe alguns dias e José cumpriu para com o menino Jesus aquilo que está escrito no livro da lei, levou o menino ao templo para ser apresentado, não é? Ali Simeão, Ana pegaram o menino, profetizaram. Então, tudo isso foi dando para José a certeza, a visita dos magos, de que ele tinha essa imensa responsabilidade. E antes de voltar para Nazaré, que era o seu plano, que era o seu propósito, voltar para a sua família, voltar para os seus negócios, voltar para a sua vida, o anjo aparece para José novamente num sonho e fala assim, José, fuja para o Egito, porque hão de procurar o menino para tirar-lhe a vida. E sabe o que diz a Bíblia? Levantando-se José, alta madrugada, tomou o menino e sua mãe e foram para o Egito. E a vida de José? E os seus negócios? E a sua empresa? E os pedidos que estavam lá para ser entregue? Vamos viajar aqui. Ele pegou, irmãos, e não olhou mais para trás. A vida dele agora tinha um objetivo, um único objetivo: proteger, criar, educar, cuidar do menino Jesus. Esse era o seu objetivo. Esse era o objetivo de José. Não importa. A outra vida ficou para trás. Agora ele tinha um outro foco. Ele tinha uma outra responsabilidade que suplantava todas as outras e era a mais importante de todas. É assim na tua vida? Quando você aceitou Jesus, Jesus tornou-se isto para você, o mais importante, primordial, o primeiro. É por ele que você luta, que você chora, que você enfrenta o mundo. E se preciso for, família, amigos, trabalho, tudo, irmãos, pode ser abandonado em nome de Jesus. E vou dizer para vocês, o prêmio vale a pena. Vale a pena. Irmão Bass, lá no Jardim Olinda, faleceu há muitos anos. Ele dizia, o patrão paga bem. O patrão paga bem. E o nosso salário, irmão, é a eternidade com Jesus. Olha o exemplo de José. Lá foi José. Foi para o Egito. E foi para o Egito. Um outro país. Não é ir para uma cidadezinha. Não, é para outro país. É refazer o caminho de volta na nação de Israel. É cruzar o deserto. O bebê pequeno. Maria, quem sabe, ainda estava se recuperando. Mas Deus tomou conta de tudo. Isso, irmãos, que é o fantástico, sabe? Deus tomou conta. Quantos milhares de anjos ali conduzindo José naquele caminho. Anjos conduziram José para Belém. Maria, o parto só aconteceu quando ela estava ali já, num lugar possível. Os anjos tomaram conta, o bebê nasceu bem, tudo correu bem. O trabalho no templo, agora a viagem para o Egito. Irmãos, Deus vai à frente. A gente não precisa ficar com medo, precisa ficar temendo, tremendo diante do amanhã. Essa semana, de repente, me invadiu o medo. Eu falei, meu pai, e agora? Logo já vem. Deus está no seu santo trono.
Eu não preciso ter medo. De jeito nenhum. Eu vou olhar para Cristo. Eu vou olhar para Jesus. E assim como ele cuidou de mim até agora, continuará cuidando. Lá foi José. Já pensou o que ia atravessar o deserto? Mas ele tinha a companhia de Deus. Ele tinha a companhia dos anjos. E lá no Egito, a Bíblia não conta como foi lá. Mas Deus já havia preparado as coisas. Ele levou consigo alguma riqueza que os magos trouxeram para ele, que o sustentou lá. Não sabemos se ele trabalhou, possivelmente tenha trabalhado, porque ele era um profissional. E ele ficou lá um certo tempo, um certo período. Possivelmente não estava, pensando em voltar, mas ele esperou que Deus o chamasse. E aí, aqui no capítulo 2, no verso 19, diz assim, depois que Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho para José no Egito e disse-lhe, levanta-te, toma o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois já estão mortos os que procuravam tirar-lhe a vida. Levantou-se, tomou o menino e sua mãe e voltou para a terra de Israel. Percebe? Como José, a sua obediência é uma ordem de Deus e ele não questiona. José, vai para o Egito. Vai, porque você precisa proteger o menino. Porque aqui os homens vão procurar matá-lo. José, volte para Israel, porque já morreram aqueles que procuravam tirar a vida do menino. E José volta. Mas quando ele está voltando, ele fica sabendo que Arquelau está reinando na Judéia. Então ele vai para Galiléia, procura a sua cidade e vai para Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Chamá-lo pelo nome de Jesus, devia ser chamado de Nazareno. Nazareno. E ali em Nazaré, Jesus passa a sua infância. E é interessante, José volta para Nazaré, José volta para a sua família, volta para a sua casa, não é? E agora traz o menino. Traz o menino. Nós não sabemos, a Bíblia não dá detalhes, não é, da infância de Jesus. Apenas nós temos uma passagem de quando ele completa 12 anos, José e Maria o levam para o templo, para um ritual. E essa é a ocasião que ele acaba ficando no templo, perdido, quer dizer, os pais o esquecem, depois voltam para pegá-lo. Mas diz a Bíblia que o menino crescia e se fortalecia em poder e graça diante de Deus e dos homens. E diz que aos seus pais o menino era submisso. O menino era submisso. A mãe, aos pés de Maria, Jesus aprendeu ali as sagradas letras. E com José, ele aprendeu o ofício de carpinteiro. É interessante que às vezes eu penso assim, por que Jesus foi carpinteiro e não pastor de ovelhas? Parece que está mais para pastor do que para carpinteiro. Mas Jesus escolheu trabalhar com os instrumentos da sua tortura. Madeira e pregos. Madeira e pregos. E feliz as pessoas que assentaram nos bancos feitos por Jesus e dormiram em camas feitas por Cristo. Já pensou? Aquele que criou o universo. Aquele que, ao som da sua voz, as águas fugiram, bateram em retirada, até o lugar que Deus havia preparado para elas. E ali Jesus disse, até aqui virás, não mais adiante. Aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Jesus. O mesmo que chamou o sol à existência e as estrelas, aquele que soprou no pó da terra o fôlego de vida e o pó, e o boneco de barro tornou-se alma vivente, esse mesmo, agora está batendo o martelo, está com formão, serrote, trabalhando como carpinteiro na carpintaria de José.
Jesus. Até os 30 anos. Foi um simples homem. Um simples homem, não é? Mas tinha um objetivo e uma missão. Por isso trabalhou sempre com madeira e prego. E ali estava José. A Bíblia vai silenciar a respeito de José. Não vai mais falar dele, a não ser uma passagem que está lá no capítulo 13, o versinho 55. É quando Jesus vai a Nazaré para pregar. E quando Jesus termina a sua explanação da palavra de Deus e se assenta, as pessoas olham para ele e veem a sabedoria, né? Toda a desenvoltura de Jesus no manusear da palavra de Deus, e elas se escandalizam. E ela diz o seguinte: não é esse o filho do carpinteiro? Não estão aqui entre nós os seus irmãos e as suas irmãs? Olha que coisa interessante aqui, né? Aqui, José agora não tem nome. Ele é apenas o carpinteiro. José não é mais um sadique. José não é mais um líder da comunidade. Seu casamento ele perdeu. Seu casamento com Maria, uma jovem grávida. Tudo isso fez com que José perdesse o status que ele tinha na comunidade. Mas nada disso importava para ele. Nada disso importava para José. Ele queria fazer a vontade de Deus. E para isso ele perdeu a sua vida, mas não tem problema, é assim mesmo. E aqui eu quero chamar a atenção para nós cristãos da atualidade, o conselho de Cristo a respeito daqueles que um dia desceram aqui ao tanque batismal. Se nós quisermos ganhar a nossa vida nessa terra, vamos perder a vida eterna. Mas se nós desprezarmos a nossa vida aqui, por amor de Cristo, estaremos com Ele na eternidade. Foi isso que José fez. Ele não estava preocupado com títulos terrenos e nem com as coisas que esse mundo pode lhe oferecer. Ele tinha um objetivo na vida dele e ele cumpriu com maestria. É isso que Deus espera de mim e de você. Quando nós nos tornamos cristãos, possivelmente a gente não sabia eu não sabia as responsabilidades que envolvia o passo que eu estava dando. Mas eu fui aprendendo e fui aceitando as responsabilidades como cristão e como filho de Deus. E eu decidi que eu não podia olhar para trás, porque o mundo estava me puxando para trás, para aquilo que eu havia abandonado. E o apóstolo Paulo fala que tudo aquilo é lixo. E eu decidi olhar para frente, a caminhar com Jesus. E hoje eu brinco com meus irmãos aqui na igreja. Aqui está o Rodrigo ali no som. Nós somos daqueles que seguram e não largam. Louvado seja Deus. Aqui nós temos uma igreja, irmãos, que segurou nas mãos de Cristo, como José, e que não vai largar. Aqui nós temos irmãos nesta igreja que decidiram dar um passo em direção ao céu, que decidiram entregar a vida a Cristo, mesmo sabendo que isso vai causar problemas, que vai trazer dificuldades, mas decidiram não murmurar, mas decidiram cantar louvores a Cristo, acordar cada manhã e dizer: Senhor Jesus, muito obrigado, porque que honra ser chamado de teu filho. Senhor Jesus, eu quero te servir nesse dia. Pode ser que nessa minha ânsia de te servir, eu seja perseguido, pessoas façam chacota de mim,
até me ridicularizem. Pode ser que eu perca algumas coisas que eu consegui nesta vida. Mas, Senhor Jesus, não tem problema, porque eu tenho o Senhor na minha vida, o meu maior tesouro. José fez do menino Jesus o seu maior tesouro. E ele honrou a missão que Deus havia colocado nas mãos dele. Irmãos, nesta noite, eu quero orar contigo e pedir na tua vida e na minha vida a misericórdia de Deus, para que possamos honrá-lo com a nossa vida e que o passo que nós demos um dia nos conduza para a eternidade, em nome de Jesus, e que nada desvie o nosso foco e que nós possamos olhar para Jesus, sempre para Jesus, até que o contemplemos nas nuvens dos céus. Amém? Vamos orar. Pai Santo, Deus bendito, obrigado por experiências de homens fantásticos como José. Estão aqui na Bíblia para nos dar ânimo, para nos fortalecer. Pai Santo, as dificuldades, os problemas estão aí, mas vamos conviver com elas, porque o Senhor disse: tome, que nós devemos tomar a nossa cruz e segui-lo, se quisermos ser seus discípulos. E a cruz, meu Pai, às vezes nos parece pesada, mas o Senhor é Deus, e há de nos ajudar a levá-la até o dia da tua volta. Pai Santo, encha-nos com o teu Santo Espírito, e que esta semana seja uma semana diferente. Pai Santo, se temos murmurado, nos perdoe, e tire, Pai Santo, de nós tudo aquilo que te desagrada. Que os nossos desejos, meu Pai, sejam santos, e que a nossa vida seja um cheiro suave. Eu te peço essas bênçãos nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.